Mas o que é que se passa aqui? Banhistas a serem arrastados por um rio? Vamos descobrir tudo isso neste nosso vídeo. Continuava a nossa viagem por terras suíças. E algumas vezes até ficávamos na dúvida se passava ou não. Cuidado! Oi! Mas os sustos que apanhávamos por aqui eram outros. Isto aqui na Suíça é tudo fogo. Estou a pôr gasóleo a 1,98. Praticamente com o câmbio vai para os 2 euros e tal. Mas sim, não se pode meter muito, vê lá, já vai em quanto? 8 litros, 20 euros. Epá, isto é caríssimo. É 20 euros, é 20 francos. Acho que a partir daqui eu vou a guiar, tu vais a empurrar, que é para ver se a gente gasta menos gasóleo. Senão não te chavamos. Eu proponho o contrário. Agora temos que ir comprar Red Bull, que ainda é mais uma coisa que se tem que pagar para andar aqui com esta autocaravana. Pois é, mas o Red Bull é muito importante para se preservar o ambiente. E o motor de categoria Euro 6 também nos permite entrar em quase todas as zonas da cidade. Vamos a caminho de Berna, mas agora só um pequeno apontamento. Nós procuramos chegar à cidade seguinte, como os parques de campismo são muito caros, procuramos chegar à cidade seguinte o mais cedo possível. Para quê? Para aproveitar todo o dia a visitar a cidade e no dia seguinte já estar a partir para outra localidade. É um pouco desgastante, não é o tipo de viagem que nós gostamos de fazer, nós gostamos de fazer isto com mais calma, mas aqui de facto sentimos que fica apertado. Como prova, agora na estação de serviço pagamos por uma baguete 2,80 €. Mas a viagem continuava e pouco depois já estávamos naquelas ruas apertadinhas que nos levavam ao parque de campismo. Cá estamos, não é? É, mas isto é um bocadinho apertado e depois é assim, é cada subida e cada descida que é tudo em primeira. E agora o parque está completamente cheio, da por cima é domingo, e então o senhor vai ali à frente a tentar encontrar um lugar para a gente estacionar. Isso é assim um bocadinho. Eles já sabem o lugar, não é? É que o check-out é ao meio-dia. Ao meio-dia. Então ele tem que arranjar um sítio onde a gente consiga estacionar isto. Olha, aqui também tinha um. Ele é que sabe, ele é que manda nisto. Ok, vamos lá ver. Olha, este caminhãozinho está aqui à esquerda. Olha, aqui havia um lugar para parar. Olha, aqui. Ok. E lá ficámos estacionados ao lado do caminhãozinho. A ligação à rede elétrica estava incluída no preço do parque. Fechar bem todas as portas da autocaravana porque nunca se sabe. E pouco depois já partíamos à descoberta da cidade de Berna. Um agradável passeio junto a um rio que demoraria para aí uns 30 minutos. Mas o que é que se passa aqui no Rio Har? Os banhistas lançam-se à água e são arrastados pela corrente extremamente forte? Para nós era a loucura total, nunca tal havíamos visto. E se uns se lançavam à água das margens, outros saltavam das pontes. E depois regressavam ao ponto onde se tinham lançado à água a pé. E mesmo que por ali perto houvesse uma piscina, o que o pessoal gostava mesmo era de se lançar ao rio. E de certeza que é prática habitual, porque tudo estava previsto para poderem sair da água. Temos encontrado muitas loucuras nas nossas viagens, mas nunca nada parecido com isto. E se não fosse ter tanta vontade de conhecer Berna, tínhamos voltado para trás e vestido o fato de banho. Desta vez, para subir à cidade, não fomos a pé, apanhámos o funicular. Havia que poupar as pernas porque a tarefa parecia árdua. 31. Berna, 31 graus.
tivemos sorte. Bom, vamos continuar a visitar a cidade. Banhada pelo rio Har e com belos edifícios na cidade velha, fazem de Berna uma das cidades históricas mais bonitas da Suíça. A sua fundação data de 1191. Logo ficámos encantados com as paisagens que nos proporcionava. E também com a animação daqueles que nas suas fontes se refugiavam daquele calor. Mas deixemos toda aquela agitação e vamos passear pelas suas ruas, onde por ser domingo se fazia uma vida muito mais calma. Só a passagem dos trens agitava um pouco aquelas artérias e assim tínhamos mais tempo para admirar as fontes e aqueles pormenores que os edifícios nos mostravam. E até o Sansão a dominar o leão parecia que não tinha muita vontade de acabar aquele trabalho, talvez por ser domingo. E o local onde viveu o Einstein, aqui em Berna, no número 32 desta rua, onde desenvolveu algumas das suas teorias sobre física. Mas vamos visitar esta igreja e refugiar-nos um pouco do calor que se faz sentir. Onde tivemos a oportunidade de assistir a um concerto de órgão, mas ao sair continuámos ligados à música. É muito agradável passear pelas ruas das cidades suíças, grande parte reservada para peões e sempre com pormenores que despertam a nossa curiosidade. Desta ponte víamos um outro lado da cidade e também aqueles que se continuavam a deixar arrastar pelo rio. Este nosso passeio pela cidade de Berna não podia terminar sem visitar a Münster St. Vicente, espero ter dito bem o nome, com a torre da igreja mais alta da Suíça e com um pórtico policromado que nos deixou... Vamos ver de mais perto para descobrir os pormenores. E pensar que originalmente quase todas as igrejas eram assim pintadas e que depois todas estas cores foram apagadas para que nos centrássemos na fé. Mas deixemos estas histórias e regressemos à estrada para continuar a viagem. Saia na próxima saída 26 em direção a Lucerne. E na próxima saída 26. Bastou seguir as indicações dos GPS para chegarmos ao nosso novo destino. Estamos na cidade de Lucerne, aí num parque de campismo que estamos a pagar a módica quantia daqui de 60 euros por dia. 62 para ser mais preciso. Uma autocaravana de 2 pessoas de eletricidade de 62 euros. Já estão a ver como é que se vive nos países ricos. Claro que passa um passarinho para criar um bom ambiente e um ruído de fundo, uma música de fundo. Temos um lago aqui ao lado. Isto é bastante. E as montanhas. Estamos a uns quilómetros da cidade, talvez 3. Não, menos que isso. 30 minutos a pé. 30 minutos a E pé. é esse caminho que vamos fazer agora. Mas em contrapartida, o parque dá-nos uns vouchers para ter acesso aos Transportes públicos gratuitos. transportes públicos gratuitos. Internet grátis também. Internet grátis. Pronto, ok. Não é caro. 62 euros por dia não é caro. Para nós é muito caro. Ok, vamos aproveitar a cidade, não temos muito tempo. Lucerne fica nas margens do lago com o mesmo nome. E também o Parque Campismo fica a escassos metros das margens deste lago. E também do espetacular Museu dos Transportes que já tivemos a oportunidade de visitar noutras viagens. Mas não deixámos de entrar no seu átrio e observar uma exposição dos chocolates de uma conhecida marca internacional. É verdade, aquelas torneiras deitam mesmo chocolate. E já agora... Lucerne originalmente era uma aldeia pescatória e só se tornou importante quando o desfiladeiro de Santo Gotardo foi aberto e permitiu a passagem de mercadorias. Nós continuávamos o nosso passeio pelas margens do lago quando fomos surpreendidos por uma brigada da polícia que salvava um cisne de ter ficado preso naquela grelha. E foi a única vez que vimos polícias durante toda a nossa viagem pela Suíça. Os cisnes são monogâmicos e formam casais por toda a vida. A Cristina ainda ficou ali a conversar com a cisne, enfim, a tentar dar-lhe um pouco de conforto. O passeio do parque de campismo a pé até à cidade são 30 minutos, mas não se preocupem que há muitos locais para descansarem e apreciar a paisagem.
E por fim chegávamos ao principal símbolo desta cidade, a ponte de madeira coberta, a Kapelbrücke. Quase conseguia pronunciar o nome corretamente. E por muitas vezes que tenhamos passado por esta cidade, ficamos sempre maravilhados. Não há palavras que consigam descrever aquilo que sentimos cada vez que percorremos esta ponte de madeira coberta do século XIV. Ficou parcialmente destruída num incêndio em 1993, depois foi toda reconstruída como era originalmente. A Cristina deliciava-se com as paisagens e com os pormenores que ia observando debruçada sobre a varandinha desta ponte. Visitar a cidade de Lucerna e passear por esta ponte é a Suíça no seu melhor. Mas há muito mais por descobrir. Isso ficará para um próximo vídeo. Agora não se esqueçam, subscrevam e partilhem o nosso canal de YouTube. Vamos poder continuar a viajar juntos.